Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 14 e hoje nós vamos para o item 36. Nós estamos tratando aqui de aparições. E um pouquinho para frente nós vamos tratar das transfigurações. E antes de começar o nosso estudo mesmo, eu queria fazer um apontamento sobre as ideias diferentes que nós tivemos na semana passada. Eu dei uma estudadinha um pouquinho mais aqui, bati um papinho particular com a Marleninha também, com o Tony, né, ouvindo a opinião deles também. Eu vou silenciar aqui para poupá-la. Aí. Então, eu havia dito que, no caso da aparição, ela poderia ocorrer sem o médium. Eu fiz essa afirmação semana passada. Porque assim eu tinha entendido, né? Depois, estudando um pouquinho mais, eu percebo que eu estava errado, né? Por quê? Lendo o livro dos médiuns, eu entendi o seguinte: no estágio grosseiro de matéria que nós estamos, é impossível a comunicação com o plano espiritual sem essa conexão através do intermediário, do médium. Mas eu vou justificar o que me levou a fazer essa afirmação equivocada. Eu estava confundindo dois termos que não são sinônimos, nós vamos tratar deles hoje, que é aparição e materialização. São duas coisas diferentes. Daí vem o meu equívoco, né? Materialização é aquele fenômeno em que um determinado tipo de médium doa ectoplasma, né? Sai pelo nariz e pela boca e tal, e proporciona uma materialização ao espírito. Uma vez materializado, esse espírito pode ser visto, enxergado pelos presentes na reunião, em alguns casos até através de registro fotográfico. Aparição é outra coisa. Aparição, o espírito, pelo ato de vontade, ele condensa o seu próprio perispírito, apesar de que os espíritos dizem que condensar não é o exato, mas no nosso vocabulário é o mais próximo que eles conseguiram. O espírito, por um ato de vontade, condensa o seu perispírito e se conecta com um médium vidente. Então, o médium vai enxergar esse espírito através do perispírito, através da vista espiritual. Então, na materialização, nós vamos enxergar com esses olhinhos de carne. Na aparição, nós vamos enxergar pelo perispírito. O que acontece? Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é sensível, mas não tem aquela mediunidade clarividente ostensiva. É uma mediunidade mais branda para esse tipo de coisa. É possível, então, que um espírito, através da sua vontade, se condense a tal ponto de fazer uma conexão com esse médium. E aí ele consegue aparecer para esse médium. Inclusive, um pouquinho a gente vai ver isso também, muitas aparições se dão naquele estágio que a gente não está nem lá nem cá, você está quase dormindo. Por quê? Porque aí a gente se desprende um pouquinho do corpo. Desprendendo um pouquinho do corpo, naquele estado de semiconsciência, nós conseguimos ver esse espírito, o que talvez nós não conseguiríamos no estádio de vigília. Então, que fique claro a confusão que eu fiz semana passada. Materialização, nós enxergamos com esses olhinhos aqui, olho de carne, e que é um determinado médium que vai doar ectoplasma. Aparição, nós enxergamos pelo perispírito, através da vista espiritual, em alguns casos, né, como eu disse, em estágio de sono, estágio de... Minha mãe falava
tá em alfa, quando você está dormindo e acordando. Quando está dando os quebrantos, você dá uns... É naquele estágio lá. Ou no caso da pessoa ter uma tendência a ser clarividente, ou já é clarividente, esse espírito faz essa conexão. Tá bom? Só fazendo uma introdução aí para que a gente consiga entender o texto de forma mais clara, porque eu tinha dado uma informação equivocada na semana passada. Ótimo, Caio. Deu para entender, Ana? Você acha que... Deu. Foi excelente. Ah, que bom. Se alguém também quiser complementar alguma coisa, viu? Gente, boa noite. Eu entrei, eu não estou aí na minha casa, eu estou na casa da Gil, minha filha. Aí eu vim só para participar um pouquinho, eu vou desligar, tá bom? Fica com Deus, faz um bom estudo, tá bom? Obrigado, dona Nora. Boa noite para todos. Boa noite, fica à vontade, viu? A senhora fica bastante... Bom, obrigada. Boa noite, dona. Que gracinha. Bonitinha demais, eu ia falar isso. É um doce. Bom, só fazendo a lembrança que nós estamos aqui num estudo coletivo, não temos hierarquia, podem concordar, discordar, complementar na hora e da maneira que quiserem. Então, recapitulando, estamos no capítulo 14, e agora nós vamos para o item 36. A respeito do que eu disse um pouquinho antes, se alguém quiser também dar uma aprofundada, está muito claro aqui no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulos 6 e 7. Quem quiser dar uma lidinha aí também, é uma leitura, obviamente, maravilhosa, né? Kardec, né, gente? Aí não tem jeito de errar. Então, vamos lá. Item 36. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da natureza carnal as aparências. Não poderiam ter dela as qualidades. Então, quando acontece essa aparição, que o espírito vai fazer essa conexão, ou vai se aproveitar do momento que a gente está em um sono, né, ou naquele estado de semiconsciência, elas são aparições, elas parecem ser tangíveis, né, de tão forte que está a imagem, né, a gente consegue até acreditar que seria possível tocá-la. Mas aí, os espíritos, né, Kardec nos ensinam que não tem as qualidades, só tem a aparência. E aí ele continua. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria. Eu dei uma pesquisadinha, coesão é a força de atração entre os átomos e moléculas que constituem o corpo, né? Então não tem a coesão da matéria, né? Não é matéria. É matéria por ser um perispírito, né, que a gente vai enxergar, mas não é essa matéria densa, pesada, né, que a gente consegue tocar. Então, nessas aparições, nós vamos ver o corpo fluídico, que nós estamos vendo, na verdade, né, a forma é a forma do perispírito. Então, não podem ter a coesão da matéria, porque, em realidade, não há nelas carne. Não tem carne ali, né? Nós estamos vendo um espírito, né, um perispírito. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Então, quando o espírito quer aparecer para alguém, numa dessas opções aí que a gente já falou, ele faz esse movimento no perispírito dele para que seja possível essa aparição. Por isso que ele aparece instantaneamente. Do mesmo modo, ele desaparece instantaneamente. Então, eu não vou conseguir lembrar nenhum caso de memória, se alguém lembrar. Percebam que tem muitos médiums que contam, né? Falam, nossa, eu estava ali no meu quarto e, ó, blup, apareceu um espírito no pé da minha cama e falou, ó, cuidado, faz isso, faz aquilo, e blup, desapareceu de novo, né? É por conta dessa aparição aqui que a gente está tratando. Hein, Caio, vou te interromper um pouquinho. Eu não sou médio vidente, eu não sou. Mas eu já tive, assim, algumas vezes, nesse período aí que você fala, meio dormindo, meio acordada, que eu tive algumas visões. Poucas vezes. Mas quando as tive, foi assim, nesse período aí. Eu até costumava dizer assim, aí eles me acordam para eu lembrar, mas não é que acorda, né? É que eu estou nessa fase aí. Agora que você falou isso, eu falei, não é que eles me acordam, porque eu estou meio lá, meio cá, né?
mas poucas vezes. Porque nesse estado a gente está um pouquinho liberto do corpo, e aí é possível, facilita esse tipo de conexão. Tudo bem. Kardec continua dizendo o seguinte: os seres que se apresentam nessas condições não nascem, nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram e nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto que carecem, ou seja, não têm, o corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhe desferissem, né? Então, se a Marleninha, quando ela tá meio lá, meio cá, resolver dar um chute lá no colega que aparece, vai acertar o vento, né? Não vai conseguir acertar nenhum corpo. Fica à vontade, Ana, pode falar. Tem uma nota aqui no meu que diz assim, ó. Fica à vontade. Ali, quando termina as moléculas fluídicas, certo? E começa os seres. Tem uma nota aí entre esses dois parágrafos aí. Então, diz assim: as materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes, não eram então conhecidas. Muito bem. Hoje, no meu bate-papo com a Marleninha, que a Marleninha citou, né? Não foi, Marleninha? Acho que foi esse exemplo. Eu citei o William Crookes, que ele fazia pesquisas, trabalhos com a Kate King, era o espírito. A Ana Luísa sabe também. Chegava a cortar o cabelo dela, pesar. Muito interessante. Mas... Muito bem. Então, naquela época, então, não eram conhecidas, né? Essas materializações aí do William Crookes. Depois, Kardec continua assim, ó. Tal o caráter dos agêneres. Agêneres é a, né? O prefixo a de negação, e gêneres que foi gerado, né? Então, os agêneres, aqueles que não foram gerados, não foram, que não nasceram, né? Como Kardec disse um pouquinho para trás. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular, sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, né? Não pode frequentar uma casa, não pode comer junto, tal. Nem figurar entre os membros de uma família. Então, eu entendi aqui também, lógico, o debate está aberto, que seria aquele caso da pessoa ter uma aparição, né, de uma pessoa, às vezes está caminhando na rua, alguém aparece, algum espírito, né, se manifesta, e aparece, conversa, né, e orienta, né, como eu disse aqui, e depois ele está falando que não seria possível que uma aparição dessa, um espírito desse, ficasse muito tempo entre nós aqui encarnados, né, utilizasse uma casa, né, e tal, porque realmente a aparição ela é instantânea, ela tem um motivo ali, ela é meio rápida, né, como eu tinha dito um pouquinho antes. Depois Kardec continua. Ao demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito, né, de anormal, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade, né? Volubilidade é mobilidade, da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos, quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Criatura singular seria uma figura diferente das outras, né? Com trejeitos próprios.
Então, é o caso dessas aparições, que tem vários exemplos aqui, na Revista Espírita também, para quem tiver um interesse. Logo aqui embaixo, ele dá o ano e o mês, essas várias narrativas dessas aparições. E acredito que foi através dessas aparições, né, tem esses exemplos aí, que Kardec reuniu aí essas características que ele citou agora. Caio, é na Revista Espírita, mas eu não me lembro qual. Que a pessoa vem, ela morava em outro lugar, ela se mostra, né, para um familiar, acho que se despede e fala que vai desencarnar tal, e realmente depois, lembrando naquela época que os meios de comunicação eram mais morosos, lentos, aí depois que fica sabendo realmente que ela morreu tal. Ou seja, ela foi avisar o familiar antes. Aí foi uma aparição, né? Ela não tinha desencarnado, ela avisa e depois se manda. Excelente exemplo, né, dessas aparições. Existe também, eu não sei se eu estou enganada, mas existem, às vezes, pessoas que querem dizer que Jesus era um agênere. Mas se ele fosse um agênere, ele não ia comer com os discípulos, né? Então, a maior prova que não. Ele realmente encarnou. Porque senão ele não ia comer com os discípulos, né? Exatamente. Eu também, quando comecei no Espiritismo, fui orientado a quando se me deparasse com essa informação, para eu estudar bem a fundo, porque o entendimento de Kardec não era esse, né? De que Jesus estaria aqui num corpo fluídico, né? Não teria realmente nascido num corpo de carne e tal. Muito bem lembrado. Aí, eu e a Lucélia em comunhão de pensamentos aqui, a Lucélia está falando, bem lembrado, Marlene. Isso. Bom, item 37. Sendo o mesmo o perispírito, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por ter efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do que em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Antes daqui do começo da reunião, estava trocando aí uma figurinha também com o Tonho, e ele falou justamente disso. Olha, também tem caso de encarnado que aparece. Mas como é que o encarnado aparece? Ora, quando a gente dorme, a gente não está em desdobramento, nós não estamos em espírito, em outro lugar, mesma coisa, né? O caso que a Marleninha contou, eu não lembro se a pessoa já tinha morrido ou se foi um pouquinho Eu antes acho de que morrer. não tinha, Caio. Ela veio avisar o familiar. E, Aí, posteriormente, o familiar recebe a notícia. Aí, excelente. Ó, Então, tchau, eu vou partir. Mais ou menos assim. Ô, Caio, estou te visitando não aqui. tinha partido aí. Ó, já prepara aí e tal. Provavelmente, né, não conheço o caso, estou falando provavelmente, a pessoa já estava com um desligamento iniciado, né, estava um pouquinho mais livre e conseguiu fazer essa aparição, né? E também vai ter o caso aí do sono, os desdobramentos, né, o transe, enfim, vários outros aí. Depois Kardec continua. Foi esse fenômeno do qual se conhecem muitos casos autênticos, que se deu lugar à crença dos homens duplos, né? Então, tô aqui em Franca, né? E aí eu consigo uma aparição lá em Tupã, do outro lado. Vai lá ver a sua amada e suas amadas, né? Nossa, se eu aparecer no pé da cama da Letícia lá, você para de mim. Eu morrer de susto. Se eu apareço lá, vai falar assim, ué, mas como é que o cara estava lá e estava aqui, né? Então, na época que não tinha esses estudos aí, poderia ter a crença aí que é do homem duplo. E Kardec também dá alguns exemplos aí de aparição de pessoas vivas na Revista Espírita. Vale também a leitura, a Revista Espírita tem casos muito interessantes. Item 38. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. Olha aí, ó.
Os espíritos só se mostram quando o querem, e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia, ou seja, numa reunião de muitas pessoas. Então, ele poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes, e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Pois não só aquela não é dada a toda a gente, né? A vista espiritual não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente sem entender necessário. Então, aqui que eu tinha feito a minha confusão da semana passada, mas depois com o estudo eu consegui entender melhor. Então, vejam, aqui nessas aparições, nós estamos falando de vista espiritual. Não estamos falando de... Né, é aquele famoso, não adianta fechar o olho, porque você não está usando aqui seu globo ocular. Então, numa reunião de muitas pessoas, né, por exemplo, lá no Salão do Luz e Amor, lotado. Então, o espírito consegue aparecer para meia dúzia, para 1, para 10, para 3, para 4, através dessa vista espiritual, que aí é necessária, então, a predisposição da pessoa, né, a estar nessa condição de enxergar, a vontade do espírito de se mostrar, né, e faz essa conexão. Então, foi aqui que eu tinha feito a confusão, de eu falar, gente, mas não pode ser uma materialização, porque a materialização todo mundo vê o espírito que apareceu, né? Mas depois, um pouquinho mais, a gente conseguiu entender um pouquinho melhor. Depois, Kardec continua. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes as perceberiam. Né? Então, na aparição, nós não temos as propriedades da matéria, porque nós estamos falando de fluido espiritual. E é fluido espiritual conectado com fluido espiritual, perispírito com perispírito. Então, onde tiver essa conexão, haverá a aparição. Onde não houver essa conexão, não haverá aparição. Se tivesse as propriedades da matéria, a turma toda ia ver. Todos os presentes veriam. Mas não é o caso. Aqui tem uma nota. Vocês vejam só a preocupação de Kardec. Ó. Devem acolher-se com extrema reserva de aparições puramente individuais, que em certos casos poderiam não passar de efeito de uma imaginação sobreexcitada e, porventura, de uma invenção com fins interesseiros. Vejam a responsabilidade de Allan Kardec. Ele está falando, foi só um que viu? Ele não está negando que é possível, mas ele está falando, acolha com extrema reserva, porque a pessoa pode estar sobreexcitada, né, como ele usou o termo, que a pessoa está muito emotiva, está achando que viu e não viu, ou ela pode estar mentindo. Pode ter fins interesseiros. Então, a gente não pode, isso aí vale para todo efeito mediúnico, escutar alguma coisa e sair bradando para todo mundo. Tem que escutar. A gente não vai negar, mas também não vai aceitar de peito aberto. Vamos estudar para poder entender. E aí ele continua na nota. Convém, pois, levar em conta muito escrupulosamente, muito cuidadosamente, as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela possa ter em abusar de credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Quando eu escuto alguma mensagem, alguém fala, recebi uma mensagem e tal,
a primeira coisa que mas eu não sou ninguém, né? Mas assim, que me chama a atenção é o interesse. A pessoa está querendo se exibir, ela está cobrando um dinheirinho para aquilo, ela está ganhando alguma coisa. É a primeira coisa que chama a atenção. E eu achei muito interessante essa nota aqui. Vamos ver o que a nossa amiga Lucélia trouxe. Será que estou mentindo na reunião mediúnica? Bateu uma preocupação agora. Max, vou deixar você falar, lógico, né? Não, mas mentindo você não... Mas é a hora que você falou assim, que a pessoa tá só ela que tá vendo aquilo, eu falei, bicho, olha o rolo que o Caio tá me enfiando nesse grupo, hein? Mas é por causa disso, né, Caio? Sério, só uma brincadeira, só pra descontrair um pouquinho. Porque hoje tá todo mundo muito sério, eu tô vendo essas carinhas aí, eu tô falando, pô, precisa rir um pouco. Mas, assim, eu acho que eu não tô mentindo, né? Agora, se eu descobrir que eu tô mentindo, aí né? Depois vocês me contam aí, eu já tô duvidando mesmo. Não, o Max, posso responder, Caio? Claro, por exemplo, se está numa reunião mediúnica, vamos supor que tenha 3 médiuns videntes, um vai ver, o outro não vai ver, porque às vezes está naquela faixa vibratória, às vezes o espírito vai se apresentar mesmo só para aquele médium, por tal ou qual necessidade. Não quer dizer que está mentindo. Eu sempre falo assim para os médiuns, né? Porque como a gente trabalha no COEM, que eles estão assim começando, todas as pessoas têm essa preocupação. Eu falo, bem, ninguém vem aqui, pelo menos num curso, fica 2 anos, fica estudando para fazer graça, nem para mentir. Falei, você não veio aqui para mentir, veio? Porque nessa altura a gente já conhece as pessoas, tudo, né? E outra, vai ter mentir para quê? Mas o que acontece, que é o que Kardec está explicando aí? Que não é porque um viu que você já vai sair alergiano, porque às vezes foi para ele ver. Ali a sintonia com ele. Olha o que aconteceu hoje, na reunião de radiação que eu participo. Hoje tem uma moça que é vidente. Aí hoje ela falou assim, depois que eu citei o nome, nossa, Marlene, eu vi o moço e ele... Eu perguntei para ele, mas você é o fulano mesmo que eu tinha citado para a gente orar? Aí ele falou, sou. Então, deixa eu ver, eu vou perguntar para a Marlene se ela tem no Zap para eu confirmar. Isso tudo ela com espírito, né? Pode perguntar, diz que ele falou, ela tem sim. Aí ela me falou, eu comecei a rir, falei, não tenho. Dessa vez houve alguma encrenca aí, porque eu nem sei quem é essa pessoa. Nós estamos orando por ele, até uma pessoa fora de Franca, né? Então, é isso. Agora, vocês vão me perguntar, por que a média teve isso? Eu não sei explicar, mas o que eu sei, assim, isso tem fundamento? Não estou duvidando nada dela, não é isso que eu estou querendo dizer. Tem fundamento para uma reunião de radiação? Não, porque qual que era o objetivo da reunião de radiação? A gente orar e vibrar positivo para aquela pessoa. Saber como ele é ou como ele não é, eu não tenho interesse. Aí vocês podem me perguntar, então por que ela viu isso? Aí eu já não sei responder. Pronto, deixa a Ana falar. Não, eu só quero falar para o Max e para a Lucélia que nós estamos compenetrados aqui, porque o assunto é sério e capcioso. Você tem que pensar, prestar atenção para poder entender, né? Mas foi bom você fazer essa chamada aí, que aí todo mundo riu. Mas é assunto sério, né? Mediunidade é assunto seríssimo. E exige essa compenetração no estudo, né? Essa atenção, esse foco mesmo. Pegando o gancho aí da Ana, né, Caio, que todos nós sabemos que Erasto fala, né? É preferível você rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então, se eu não aceitar e aquilo for verdadeiro, por si só vai chegar o momento que aquilo vai vir à tona. Mas se eu ficar aceitando qualquer coisa que realmente não procede, é leviandade. É isso que Kardec bate muito, né, gente? É isso que Kardec bate muito.
Exatamente. Bate muito e tem um motivo de ser. Ele não vai incentivar a colocar um trabalho enorme, hercúleo, em risco por conta, né, de uma crença. E a gente fica nessa dúvida mesmo, né? O Max brincou aí para dar uma descontraída, mas tem hora que a gente, eu às vezes, vem uma informação e falo, nossa, será que isso é da minha cabeça? Aquele famoso, né? E com o tempo, com a experiência, a gente vai conseguindo discernir, né? A gente vai aprendendo a nos observar, como é que a gente chegou, né? De onde que veio, né? De onde que vai. Né? Eu lembro um dia que eu estava muito na dúvida, mas eu demorava muito para falar, né? E quando eu falei assim, minha voz saiu totalmente modificada, eu estava com frio, num calor de reunião com janela aberta. E aí a gente vai passando por essas confirmações aí para ter mais segurança, né? Mas faz parte da caminhada dos médiuns, né? O Célio, é difícil, Ana. Kardec sempre cuidadoso. E aí vem a parte mais importante, né, Lucélio? E insiste que sejamos assim, né? E às vezes a gente sai também deixando o cuidado um pouco de lado, né? Mas é por isso que é tão importante o estudo, né? A reunião é muito importante, claro, né? É o exercício. Mas a gente tem que combinar teoria e prática, né? Prática sem teoria não funciona e teoria sem prática também não. Muito bem. Item 39. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Aqui a gente está entrando em outro tema. Né? Nós vamos começar a falar da transfiguração. Só confirmar se esse é o termo que Kardec usa, mas eu acho que é. Cadê? Transfiguração, isso mesmo. Muito interessante também. E a gente vai começar a entender também o que acontece muito nas nossas reuniões. Ó. Então, o que Kardec está falando aqui? O espírito, ele pode fazer uma modificação no envoltório perispirídico, né? O nosso perispírito. E o nosso perispírito, irradiando esse envoltório em torno do corpo, qual a atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se, mais ou menos... Ah, não, eu acho que não entrou em transfiguração. Ah, não. Isso, entramos em transfiguração, desculpa. Vamos lá. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência. Ou, então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Então, vocês já escutaram, ou se vocês já viram, uma pessoa falar assim para o médico, estava com a cara diferente. Era o termo que eu escutava. Estava com a cara diferente. Assim, não era você, mas não sei explicar. Né? Assim, era o que eu já ouvi algumas vezes, né? Mais de uma vez. É essa transfiguração. Não é uma transformação, né? É o espírito irradiando através do perispírito e fazendo essas modificações aparentes que aparecem aqui. Hein, Caio? Talvez muitos aqui já tenham visto, às vezes até você. O Divaldo dá alguma manifestação do Bezerra de Menezes? Eu já tive a oportunidade de ver. Não é que ele fique exatamente com a expressão do Bezerra, mas ele... Hoje o Divaldo também está mais velho, mas eu já vi o Divaldo da comunicação, do Dr. Bezerra, ele era bem mais jovem, o Divaldo, e o Divaldo ele vai ficando com a cara assim, com o rosto mais rígido, como se fosse de um velho mesmo, parece que até o corpo. E hoje o Divaldo também já está idoso, né? E a fala sempre se modifica, que é um tipo de transfiguração, não é uma transfiguração total,
mas é uma transfiguração parcial. Acho que muita gente aqui viu. Se não, às vezes, até na internet, né? Não sei como é que vai achar, mas eu já presenciei. Exatamente, exatamente. Esse é um bom exemplo, né? Que a gente é difícil de explicar como é que a pessoa muda, né? Assim, né? O nariz continua o mesmo, o olho também, a distância entre os olhos, a boca, a barba, mas ela está diferente. A gente tem essa dificuldade. Bom, e aí Kardec continua dizendo assim, ó, se, saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões, mas um semblante belo pode tornar um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes do espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo do vivo, e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que se distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Olha aqui, Marleninha falou para nós. O Divaldo, quando, né, algumas vezes se manifesta pelo Bezerra, passa por isso. E aí a Marleninha falou assim, depois pesquisa no YouTube. Por que a câmera que filmou o Divaldo conseguiu registrar isso? Por conta desse finalzinho aqui. Ó, perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível. Há uma transformação na matéria carnal visível. Transformação não é o termo correto, né? Mas ela se baseia nisso. Agora, a aparição fluídica, não. Você pode ficar com a câmera ligada lá, você não vai enxergar. Porque a aparição fluídica, que a gente tratou no começo do estudo, ela é uma aparição fluídica, né? O nome já fala. A gente enxerga com os olhos da alma. A transfiguração, não. Ela pode ser perceptível por todos, pelos olhos da carne. Então, é possível filmar, né? Vejam que interessante essa distinção. Uma vez, Caio, acho que foi no Coen, com a Silvia, assim, eu não me lembro bem que a gente estudou. É como se eu acho que é o perispírito do espírito que passa assim. É mais ou menos como se você pegasse um papel, uma figura, ele passa na frente, né? Do perispírito do médium, do encarnado. Então, por isso que ele adquire algumas características. Então, você vai olhar no Divaldo, você não vai falar assim, é o Bezerra escrito. Não é. Mas você vê que houve mudanças nos traços. O rosto se tornou mais rígido, parece que o corpo mais arqueado, né? A fala, tudo bem, a gente já até sabe. Mas você nota que há uma transformação mesmo na aparência do médium. Isso não é muito comum, né? Mas existe. Existe. Tanto existe que o Kardec está escrevendo aí, né? Exatamente. E vejam que interessante, eu acho que nesse estudo, assim, cada um pega um ponto mais, assim, né, em cada estudo. Mas, para mim, essa diferenciação do que a gente consegue ver com os olhos da carne, que a gente consegue ver pela visão mediúnica, né, pela visão fluídica, foi o que mais me pegou, que eu achei mais interessante. Então, fica aí bem distinguida aí uma coisa da outra. E depois aqui tem uma nota também, exemplo e teoria da transfiguração também, na Revista Espírita e também no Livro dos Médiuns, onde a gente vai conseguir estudar, né, pegar um exemplo de transfiguração e também entender a teoria da transfiguração.
Antes de a gente entrar nas manifestações físicas e na mediunidade, alguém quer fazer algum comentário sobre o que a gente passou? Pode ficar à vontade. Todo mundo digerindo esse caminhão de informações aí, né? É muita coisa para a gente assimilar, né? Fica à vontade, Ana, pode falar. Eu penso que não é fácil para o médium vidente, não. Porque ele pode ver coisas belas, mas também ele pode ver coisas muito feias, né? Impactantes. Então, eu penso que não é fácil essa mediunidade, não. Qualquer tipo de mediunidade não é fácil, né? Mas, principalmente essa de evidência, né? Eu penso assim. Eu não sei, eu não tenho essa mediunidade assim, ostensiva e nem de evidência, mas eu tenho ela como intuição. Sou muito intuitiva, muito mesmo. Mas ver assim, eu já vi sim, mas pouquíssimas vezes. E já tive alguma manifestação. Uma vez eu fui na casa de uma amiga minha e eu sentei na mesma cadeira que o pai dela costumava sentar. E ele sofria de mal de Parkinson. Eu sentei ali, de repente, meu braço direito pulava tanto, e eu, por mais que eu tentasse, eu não conseguia controlar meu braço. Aí eu pensei comigo, ai, o pai da minha amiga está aqui. E ele queria se manifestar, e ele gostava de mim, ele tinha afinidade comigo. Aí eu pensei assim, mas eu não posso, né, falar, como que eu não tenho, assim, mediunidade? Aí, nisso, a luz da sala apagou e acendeu sozinha, sem ninguém mexer. Quando aconteceu isso, eu tomei de coragem e eu falei, olha, seu pai está aqui, está mandando dizer para vocês que está com muita saudade, que está muito, muito bem. Fazia pouco tempo que ele tinha morrido. E era a primeira manifestação dele. Aí eu dei o recado, pensei comigo, se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, não acredita, porque aconteceu. E eu senti que era ele, né? Então, são pouquíssimas, raras vezes que me acontece isso. Mas, de vez em quando, acontece alguma coisa assim, semelhante. Realmente, acredito também que essa mediunidade da clarividência aí é um desafio, né? Tem um motivo de estar lá, né? Se a pessoa tem essa faculdade, tem um motivo, tem que estudar, aprender, né? A lidar com ela, né? Mas acredito que a questão visual, né? Ela chama muita atenção, né? Então, deve ser difícil mesmo. Eu também concordo com você. Muito bem. Vamos tratar agora das manifestações físicas, né? E mediunidade. E a gente começa aqui as manifestações físicas falando, talvez, da manifestação física mais famosa, pelo menos para nós espíritas, né? Então, Kardec começa falando assim, ó, item 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, né? Vulgares, ele está dizendo aqui no sentido de disseminação, assim, né? Muito, tá bem sedimentado aí no mundo, né? Porém, vulgares hoje... É no sentido de comum, né? Comum, isso, obrigado, comum. Ana, era esse termo que eu estava procurando. Porém, muito comum hoje, vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Então, nós temos aí as manifestações físicas bem disseminadas, né, que seria mais comum, especialmente na época de Kardec, né, hoje talvez
não tão comuns, né? No caso, é as mesas girantes e falantes, né? A famosa batidinha na mesa, né? Que definia aí o alfabeto, a escrita mediúnica. Elas facultam a explicação de alguns outros fenômenos que são análogos, que são próximos, né? Que são parecidos, e que tinham um caráter aí de miraculoso, de sobrenatural. Então, a gente precisa estudar essas manifestações físicas para que a gente coloque elas dentro do natural, como elas realmente são. Kardec vem batendo na mesma tecla desde o começo, desde quando a gente entrou nos milagres. Ele está falando que, trocando em miúdo aqui, que o milagre não existe, né? O sobrenatural não existe. O que existe são fenômenos que o ser humano desconhece. Então, está aí o convite para o estudo. E aí ele diz o seguinte: tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Né? Então, vocês vejam que Kardec começa os milagres tratando de fluido, tratando de fluido cósmico universal, da transformação dos fluidos, aí trata de perispírito, e porque o perispírito está sempre ligado a essas manifestações. E aqui nas manifestações físicas não é diferente. Né? A base dessas manifestações físicas são as propriedades do fluido perispirítico, dos encarnados e dos espíritos desencarnados, né? Que aqui ele chamou de espíritos livres. Item 41. Por meio do seu perispírito, é que o espírito atuava sobre o corpo vivo. Né? Então, eu levanto minha mão por quê? Eu falo por quê? Porque o meu espírito se utiliza do meu perispírito para esse movimento. Já que, como a gente estudou, o perispírito é matéria, mas é uma matéria etérea que consegue se comunicar com o mundo material e o mundo espiritual. Então, a gente está valendo. Nossa vontade é nossa, é do Espírito, nós somos um Espírito. E a nossa vontade, ela é manifestada no nosso corpo através do perispírito, que faz essa ligação. Aí Kardec continua. Atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa. Opa, pulei uma parte, desculpa, vou ler do começo. Por meio do perispírito, é que o espírito atuava sobre o corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido, ou seja, o perispírito, é que ele se manifesta. Atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos, que os levanta, derriba é derrubar, né, de fazer cair, ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos que entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos, e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Né? Então, como é que era possível uma mesa girar? Uma mesa dar uma pancada? Pelo perispírito, que é matéria. É através dela que a gente consegue, e essa combinação aí que Kardec trouxe. E ele diz, ó, é igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem e desenhem. E aqui vou contar um caos. Eu não sou de berço espírita, né? Então eu achava que o médium, quando ele ia manifestar, ele saía do corpo, o espírito entrava no corpo dele e manifestava. Eu acho que até é meio difundido isso aí, esse erro, né? Por conta de filme de terror que a gente assiste, né? Essas bobeiras aí. E aí um amigo meu falou, cara, não esquece isso. Porque incorporação não é que ele está entrando no seu corpo, não. O que acontece? O espírito desencarnado, através do seu perispírito, conecta no perispírito do médium. Por isso que dá para o médium falar, escrever. E é isso que ele está falando. Ó.
é igualmente com o concurso do perispírito, que o espírito faz com que o médium escreva um fale no desenho, né? O espírito não entra no corpo do médium para fazer nada, né? Porque a gente escuta assim, sai desse corpo, aquelas alegorias, né? Não é isso que acontece tecnicamente. Tecnicamente, há uma conexão, né? Uma sintonia de perispíritos. Por isso que a gente fala, olha, numa reunião mediúnica, a gente precisa se concentrar. O espírito que se aproxima, né? A gente percebe quando ele aproxima, a gente tem que se mostrar aberto, seja bem-vindo, né? Vamos trabalhar, e aí a conexão, ele se manifesta, e depois o que é importante ao fim da comunicação é desconectar os laços para que aquele espírito fique tranquilo e o médium também. Fica à vontade, Ana, pode falar. Seria, então, uma troca fluídica de perispírito para perispírito? Sim, seria uma conexão entre eles e a informação passa por ali. Né? A informação. Tanto é que a gente tem que estar bem para receber um espírito. Porque a gente está vibrando. Que grau que você está vibrando? Porque, especialmente nas reuniões de socorro e desobsessão, né, as pessoas que são trazidas ali, elas não estão bem. Então, você tem que estar bem para você conseguir se conectar e depois desconectar e manter a individualidade, né, o sentimento de cada um. Se essa desconexão é mal feita, né, você fica com aquele sentimento ruim. Já aconteceu comigo, né? Fui para casa mal, eu tinha a impressão de que o espírito estava na porta, né? Então precisei tomar um passo, fazer uma oração para se desconectar para o bem de nós dois, né? Tanto do meu quanto do espírito comunicante. Depois, quer falar, Ana? Fica à vontade, pode falar. Eu só quero perguntar, se você estiver bem consigo mesmo, você não vai, vamos dizer assim, ficar contaminado com esse mal-estar que o espírito deixa? Você não vai. Porque você está bem, você está com uma vibração boa e está firme. O espírito, ele vem com aquela conexão ruim. Você consegue, através do seu bem-estar, deixá-lo ir. Desejar com que ele vá. Você tem forças para isso. E você fica melhor conectado. Para que ele siga o caminho dele e você também não fique ligado a ele. Fica com aquele sentimento de ligação. Para que ele possa... mas eu acho que a Marleninha... Você quer falar alguma coisa, Marlene? Você tem uma experiência boa no COEM? Talvez você tenha... Eu vou citar, antes de você falar, num caso que aconteceu hoje também, não nessa reunião, na de manhã, uma reunião mediúnica. A médium, porque as nossas reuniões mediúnicas são específicas para uma pessoa, mas a médium deu manifestação de um espírito que não estava vinculado ao caso. E o que aconteceu? O próprio espírito foi explicando. Essa médium, ela está com a irmã enferma, acho que é na Santa Casa, no hospital, enfim, não sei qual. E ela está acompanhando a irmã não está muito bem, e ela ficou vinculada ali. O que aconteceu? A gente sabe que o hospital, né, também tem muitos espíritos. Às vezes, eu não sei, mas pode ser que tinha outro doente no quarto. Enfim, esse espírito grudou nela. Mas, claro, gente, com a permissão também, né? E ela, depois ela falou isso, não falou antes. Falou, estava tão mal, que ela falou, acho que eu nem vou à reunião hoje. Mas foi, graças a Deus. Porque aí o espírito falou, eu fiquei com ela mesmo, eu estou aqui com ela, e ela... Aí deu a comunicação, o dialogador conversou tudo, ela já saiu melhor da reunião, porque depois ela explicou. Então, Ana, o que acontece, né, respondendo essa sua pergunta? Às vezes o médico chega muito ruim na reunião. Isso acontece. Tanto é que tem médico que fala, nossa, eu nem vinha na reunião hoje, porque eu estava muito doente, mas quando sai, ele sai bem. Porque aí o espírito foi tratado, foi socorrido, por isso que as reuniões mediúnicas têm que ser muito sérias, né? Agora, se não for, pode acontecer, mas sempre que termina a reunião, a gente pergunta assim para o médico, você está bem? Você está saindo bem daqui? Você tem que sair bem daqui.
Vamos ver, Ana, pode perguntar aí. Seu microfone está desligado, Ana. Está desligado, obrigada. Então, é normal isso ou é uma falta de preparo do médium? É normal o quê, Ana? Assim, ele... Sentir esse mal-estar? Não. Isso é normal, Ana. Às vezes ele sente porque o espírito já vai se aproximando e aí ele começa a captar. Mas o certo é também que o médium, quando vai participar de uma reunião mediúnica, ele tem que começar a se preparar desde cedo. Tem que orar, tem que ficar vigilante. E também não é toda reunião mediúnica que ele vai sentir mal, não. Não é toda, é às vezes. Mas se ele começa a perceber que está sentindo mal, ele vai tentando, assim, ó, deixa eu ver se isso é meu, ou se é de algum espírito, né? Mas não é que toda reunião mediúnica ele vai sentir mal, não. O Max é médico também, ele vai falar. E vamos... Não era só para Obrigada, viu? relatar isso que a Marlene acabou de falar. E às vezes as que a gente não sente mal são as piores, viu, Anne? Porque às vezes a gente fica, passa o dia bem, fala, nossa, hoje a reunião vai ser light. Não. Pelo menos o que eu tenho percebido agora no grupo de desobsessão é mais isso do que o dia que eu passo mal. Assim, obviamente, é o que a Marlene trouxe. A gente percebe que muitas coisas que a gente está sentindo, que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, não são nossas, de fato. Então, assim, o filtro é uma coisa que é trabalhada ao longo da história do médium, né? À medida que ele vai se conscientizando da sua mediunidade, entendendo melhor o que acontece consigo, ele vai sabendo diferenciar o que é dele e o que não é dele, né? O que é influência. Mas nos primeiros, assim, no começo, e aí a Marlene, como orientadora do COEM, vai ter bem mais assim, respaldo para falar disso, que no começo a gente tem mais dificuldade em assimilar o que é nosso e o que é do outro. A gente dá muita vazão justamente para tentar entender e conseguir diferenciar. Mas à medida que vai construindo, né, a atividade mediúnica, o trabalho em si, a gente consegue diferenciar bem. Então, acho que é maturidade, né? Eu acho que é com qualquer tipo de conhecimento, né? A mediunidade, assim como qualquer outro tipo de conhecimento, é aprendizado contínuo, né? Então, a gente vai entendendo melhor com o tempo. Mas isso da influência que você trouxe, assim, não é falta de educação mediúnica, que era uma coisa que eu, no meu antigo grupo, eu me incomodava um pouco, e foram motivos de termos conversas. Eu estou falando agora que eu vi que a câmera não está aberta, gente, desculpa. Foram motivos de conversas entre nós pelo simbolismo da, aspas, falta de educação mediúnica. A gente tem muito de jogar isso na falta de educação mediúnica. O médium sente isso por falta de educação mediúnica. Não é. Entendeu? Cada médium tem um nível de ostensividade, né? Então, assim, às vezes uma pessoa tem uma percepção mais leve desse fenômeno, mas outras, e aí falo por mim, a sensação é muito real. Então, chega a doer, chega a machucar, e aí, pegando o que a Marlene falou ali de o médium não pode sair mal. Realmente, a gente não sai com o espírito passando mal. Mas, às vezes, para a gente é tão desgastante que a nossa energia se esgota. Tem dia que eu chego em casa, eu só quero encostar e dormir. Entendeu? Porque, por mais que a gente receba o passe, renove as nossas energias, a situação, às vezes, é muito agressiva, né? É muito difícil para a gente lidar. Então, assim, não é falta de educação mediúnica, são percepções diferentes de uma mesma situação. Acho que eu falei de tudo, né, gente?
Então, significa que quanto mais discernimento você tem nesse sentido de separar o que é seu, o que é do médium, mais fácil é desvencilhar-se desses fluidos densos, é isso? Tânia, não sei porquê, mas seu microfone ficou baixo. Eu não consegui ouvir o que você falou. Pode repetir, por favor? Então, quanto mais discernimento o médium tem nesse sentido, mais fácil fica dele se desvencilhar desses fluidos densos do espírito. Marlene, você é a professora. Eu sou... Um médium bem equilibrado, que tem discernimento, ele consegue desvencilhar, ele consegue separar, né? Mas, assim, não é muito fácil no médium comum, né? Agora eu vou falar de mim. É claro que você pega, por exemplo, um Divaldo, um Chico, esses médios bem, eles têm bem domínio, né? Mas a gente que é aprendiz, e eu costumo falar que médio é muito encrencado, né? Tudo compromissado também. Então, às vezes tem dificuldade. Às vezes é mais fácil, sabe, Ana? Às vezes é tranquilo e às vezes não. Mas eu reputo o que você falou antes. O médium tem que se preparar. É ele. É ele que tem que ter responsabilidade. É ele que tem que se cuidar. Não é fácil, às vezes, mas é ele. Hoje eu tô perguntando dedo. Então, a mediunidade é uma faculdade orgânica, e isso fica bem claro, né? Será que por ser uma faculdade orgânica é que deixa esse mal-estar no nosso organismo, né? Talvez, não sei. Porque aí é um radar, né? É verdade. A pineal, porque é através da pineal. É um para-raio mesmo. Orgânica é através da pineal, que é o nosso radar, é a nossa antena parabólica, para fazer essa conexão, né? Isso o doutor Sérgio Felipe de Oliveira tem estudos maravilhosos, fabulosos, sobre a glândula pineal e essa função orgânica da faculdade mediúnica, né? Pode falar, Marcos, fica à vontade. Posso falar rapidinho? Rapidinho, né? Aí a pessoa fica meia hora falando. Mas a Anne trouxe uma coisa que eu sempre falo, assim, e principalmente quando a gente vai falar com o doutrinador, mediador, aí depende de como a turma prefere chamar, mas quando a gente vai falar para ele das nossas percepções, porque como ele talvez não tenha mediunidade, o doutrinador não entende as nossas sensações, e é justamente a questão da antena. Então, assim, e o pior é que, por mais que a gente tenha a percepção assim, em termos de conexão, né, mental, a gente sente em cada célula do nosso corpo. Então, assim, quando a pessoa fala, olha, eu estou sentindo dor no pé, eu estou sentindo que tem alguma coisa enfiada dentro de mim. Então, assim, você não está sentindo aquilo só na sua cabeça. Às vezes você está sentindo aquilo no seu corpo. Então, por mais que seja uma conexão mental, espiritual, a sensação é física. Então, é como se cada célula do nosso corpo fosse capaz de captar aquele sinal, entendeu? Então, a gente reproduz a sensação do perispírito, né, do espírito que está comunicando, no nosso próprio corpo. Então, a sensação ela se torna material de alguma forma. Por isso, a questão do orgânico, e é bem isso mesmo. Exatamente. Também lembrando que, como a Marleninha falou, né, maioria é comum, médio comum. Então, nós estamos na luta, né, gente? Tem dia que você teve um dia mais difícil, você está cansado fisicamente, né? Teve um dia no trabalho ali, e aí a gente acaba deixando o vigiar em nossa dar uma diminuída, né? Às vezes acontece alguma coisinha, mas faz parte. A Lucélia fez uma pergunta e que ela falou, no caso das mesas girantes, como age o perispírito na mesa? E eu vou deixar a Lucélia dormir com dúvidas, com todo respeito, porque vai ser exatamente o que nós vamos estudar a partir do item 42, da semana que vem.
Eu vou marcar aqui que a gente parou no 41, eu sei que a gente já passou um pouquinho dele, mas para a gente retomar o raciocínio de Kardec completo, para que a gente não pule nenhuma parte. Acho que o Lucélio falou alguma coisa aqui. Deu uma risada. Então, quem quiser, quem for muito curioso, não estivesse aguentando, na hora que acabar a reunião, é só ler o item 42 e adiante, aí que a gente já consegue entender. Mas, quem quiser também depois esperar um pouquinho, na semana que vem a gente entra nesse tema, por causa do adiantado da hora, e aí a gente mata a curiosidade da Lucélia e de todos nós, né? Porque a gente sempre ouve falar em mesas girantes, pancada e tal, mas, tecnicamente, às vezes a gente não entende muito bem. E aí, nossa oportunidade de entender isso é na semana que vem.